Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Professor Tito, onde você encontra conteúdo sobre história e ciências humanas de modo geral. Hoje nós vamos falar sobre Napoleão Bonaparte. Se você não viu nosso vídeo sobre o Iluminismo e sobre a Revolução Francesa, vale a pena conferir. São dois vídeos, um sobre os pensadores iluministas e outro sobre o processo revolucionário. Vai ajudar você a entender melhor o período de Napoleão Bonaparte. Confere lá e não esquece de dar o seu like, de deixar seu comentário e compartilhar com seus amigos e familiares. Napoleão Bonaparte, queridos, foi um grande líder político militar da França que mudou a história da humanidade para sempre, influenciando inclusive a nossa história, a história do Brasil e a história da América Latina como um todo. Napoleão era líder do exército francês. Participou, por exemplo, da Batalha do Cerco de Toulon em 93, que foi muito importante durante o processo revolucionário. Com apenas 24 anos de idade, ele já era general do exército francês e não por acaso foi convidado pelos girondinos para fazer parte do diretório. Vale lembrar, os girondinos deram um golpe, tiraram Robespierre do poder, ele foi depois guilhotinado, inclusive, e eles passaram então a liderar a convenção pela segunda vez na história da França. E logo depois, eles resolvem acabar com a convenção e criar um diretório, que era um colegiado que governava a França. E Napoleão fez parte desse colegiado, desse diretório. Porém, percebendo a habilidade e a capacidade de Napoleão, os girondinos dão um outro golpe, o golpe chamado de 18 Brumário de 1799. Esse golpe que aconteceu em 99 é considerado o golpe que termina com a Revolução Francesa. Então ela teve basicamente 10 anos. Vai de julho de 89 até até novembro de 99. 9 de novembro de 99. 10 anos. Então, com o golpe do 18 Brumário, que aconteceu em novembro, Napoleão passa agora a liderar o consulado. Ele é um cônsul da França, junto com outros dois líderes escolhidos pelos girondinos. Mas quem tem mais poder, quem é o primeiro cônsul, digamos assim, é Napoleão Bonaparte. E, com esse título de primeiro cônsul, a primeira coisa que Napoleão Bonaparte faz é: eu vou colocar ordem na casa. Porque a França, queridos, estava uma bagunça. Foram 10 anos de guilhotina, massacre nas prisões, crise econômica, inflação, uma confusão terrível na França. Então, ele sabia que a primeira coisa necessária era organizar o país. Napoleão tinha planos bem, digamos, altivos, sonhos muito elevados, mas ele sabia que antes de concretizar esses planos, ele precisava colocar o seu país em ordem. E ele faz isso. Logo no início do seu consulado, Napoleão cria uma nova moeda para a França, chamada de franco, que foi a moeda francesa até a criação do euro, mais recentemente. Além disso, ele também consegue criar o Banco da França, e através do Banco da França, eram concedidos empréstimos para agricultores a fim de melhorar a situação do abastecimento de alimentos na França e melhorar a agricultura como um todo. Então você tem uma nova moeda, porque a moeda que os revolucionários criaram na França foi um fracasso, os assignats, foi um fracasso. Agora ele cria uma nova moeda, que cria o Banco da França e também vai emprestar, vai conceder empréstimos para os agricultores. Ao mesmo tempo, Napoleão estabelece escolas em todo o território francês. Ele reorganiza o sistema educacional da França, especialmente com escolas para as crianças, para os jovens, que são os liceus, e as escolas técnicas e militares, porque ele já estava pensando lá na frente, porque durante os anos de 1798 a 1801, Napoleão chegou a ter um confronto com a Inglaterra, lá no Egito, e ele foi derrotado. Então ele percebeu que o exército dele era muito poderoso, mas havia um exército mais forte, que era o exército britânico. Então ele já estava pensando lá na frente. Além disso, queridos,
Durante a Revolução Francesa, houve um processo de tentativa de acabar com o cristianismo na França. Esse processo ficou conhecido como a descristianização. Para você ter uma ideia, eles acabaram com as festas religiosas, mudaram os nomes dos meses do ano, modificaram nomes de ruas e de praças e, inclusive, criaram um novo culto, o culto ao Ser Supremo. Então, durante a Revolução, a Igreja Católica condenou a Revolução. Condenou a Revolução. Agora, no poder, o Napoleão Bonaparte, que era um cara muito esperto, vai assinar um documento com a Igreja em 1801. Esse documento é conhecido como a Concordata. Agora, a França voltava a ser um país católico. Entretanto, a Igreja estaria submetida ao Estado. Ela deveria obediência ao Estado, mas teria plena liberdade de culto e de ação dentro do território francês, que voltava agora a ser um território católico. Além disso, Napoleão sabia que não poderia organizar o país internamente e, ao mesmo tempo, fazer guerra com outros países. Isso seria loucura. Então, ele assina um armistício. Armistício é um acordo de paz provisório com as nações inimigas, especialmente um documento chamado a Paz de Amiens, em 1802. Então, agora que ele sabe que não vai ter nenhuma guerra nas fronteiras do país, ele pode se concentrar nas reformas necessárias para organizar a França, que estava um caos, certo? Além disso, com esse objetivo de poder organizar a França, Napoleão vai redigir, junto com seus apoiadores, um documento histórico, que é o Código Civil Napoleônico, que vai ser estabelecido em 1804. Esse código influenciou as leis de diversos países europeus. E esse código estabelecia, por exemplo, as liberdades individuais, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, garantia o direito à propriedade, que a sua propriedade não seria expropriada de maneira inusitada, fora da lei, certo? Proibia as greves, ok? E ações de sindicatos, exatamente para coibir qualquer tipo de manifestação, para poder colocar a França em ordem. Então, você tem um código que garantiu princípios que favoreceram especialmente a aristocracia e a burguesia da França. Então foi um código que inspirou vários outros países, inclusive o Código Civil Napoleônico de 1804. E a situação da França, então, vai melhorar bastante, né? Aquelas confusões na cidade, no campo, acabaram, a agricultura está melhorando, graças aos empréstimos concedidos pelo banco, tudo caminhava bem. E aproveitando isso, Napoleão viu que a sua popularidade, estava lá nas alturas. E então ele começa a colocar em prática os seus planos que estavam ali guardadinhos no seu coração. Ele não queria ser apenas mais um líder da França. Ele tinha sonhos muito ambiciosos. Aproveitando a sua popularidade, Napoleão vai convocar um plebiscito em 1804. Para quem não sabe, plebiscito tem origem na palavra plebe, que era a palavra povo na Roma antiga. Então, plebiscito é exatamente você perguntar a opinião do povo sobre algum assunto. Então, Napoleão convoca um plebiscito para saber o seguinte: e aí, povo francês, vocês concordam que eu seja coroado imperador da França? Sim ou não? Era exatamente esse o tema do plebiscito. E não deu outra. Napoleão recebeu 60% de apoio da população francesa. Então, Napoleão, que era apenas um cônsul, claro, um cônsul com poderes, mas era um cônsul junto com outros dois, agora vai ser coroado Napoleão I, imperador da França. Chama a atenção para o famoso quadro de Davi, quando Napoleão
recebe o Papa e, ao invés de se curvar, como era a tradição da coroação, ele permanece de pé, ele toma a coroa das mãos do Papa e ele mesmo se coroa e depois coroa a sua esposa. Essa coroação aconteceu no dia 2 de dezembro de 1804. Então agora a França tem um imperador. Veja a ironia da história. A revolução aconteceu para retirar um rei absolutista do trono e depois de 10 anos a França volta a ter um único governante, volta a ter um líder do executivo que agora é um imperador. As nações vizinhas estão ligadas no que está acontecendo, elas se preocupam com isso. Por isso é formada uma nova coligação entre Inglaterra, o Império Austro-Húngaro, o Império Austríaco, perdão, e o Império Russo, para tentar, de alguma forma, conter as possíveis tentativas de expansão de Napoleão Bonaparte. Napoleão havia assinado uma trégua, lembra? Em 1802, com essas nações. Agora que ele é imperador, agora que a França está com tudo organizado, ele quebra esse armistício e parte para cima das nações vizinhas. Acontecem algumas batalhas do exército dele com o exército russo, ele vence as tropas russas, vence as tropas austríacas e, inclusive, graças a essas ações, ele vai dar fim ao famoso Sacro Império ali no norte da Europa, onde hoje é a Alemanha, por exemplo. E em 1805 acontece uma batalha histórica, que é a Batalha de Trafalgar. Só que tem um detalhe, essa batalha foi uma batalha no mar, entre a Marinha Britânica contra a Marinha Francesa. Napoleão achava que estava pronto para bater de frente com a Marinha da Inglaterra, que era a maior marinha do mundo, a mais poderosa, tá? Desde o século XVI, quando eles derrotaram a Espanha. Só que Napoleão estava errado. Ele foi mais uma vez derrotado pela Marinha Britânica na Batalha de Trafalgar em 1805. Então ele percebeu, o meu exército na terra é invencível, mas a Inglaterra no mar continua insuperável. Diante dessa derrota, Napoleão vai criar uma estratégia para tentar vencer a Inglaterra. Essa estratégia foi o famoso bloqueio continental estabelecido em 1806. Você pode encontrar o nome bloqueio continental, mas também pode encontrar o nome Decreto de Berlim. Qual era a ideia de Napoleão? A ideia era, se eu não consigo vencer a Inglaterra no mar, eu vou vencer a Inglaterra através da economia. O Decreto de Berlim, ou bloqueio continental, era o seguinte: Napoleão estabeleceu que nenhuma nação poderia fazer comércio com a Inglaterra. A ideia era a seguinte: se nenhuma nação fizer comércio com a Inglaterra, ela não vai ter dinheiro. Sem dinheiro, ela não consegue manter a sua marinha. A marinha não vai ter comida, não vai ter roupa, não vai ter armas. E quando a Inglaterra estiver quebrada, eu invado com a maior facilidade do mundo. Esse era o plano, certo? Porém, nós sabemos que duas nações não obedeceram esse decreto. A primeira delas é a nossa metrópole, aqueles que nos colonizaram, Portugal. Dom João não obedeceu o acordo de Napoleão. E você pode conferir um pouquinho sobre essa história no nosso vídeo sobre a independência do Brasil. Confere lá que você vai entender um pouquinho melhor. Então, Napoleão era um homem de palavra. Se você não obedecer o meu bloqueio, eu vou invadir o seu país. E foi isso que ele fez. Quando ele soube que Dom João não havia obedecido o bloqueio, ele invadiu Portugal. Mas, para chegar em Portugal, você conhece a geografia, você precisa passar primeiro pela Espanha. Então, Napoleão envia suas tropas que entram na Espanha, eles fazem um acordo com o governo francês, com o governo espanhol, mas Napoleão acaba tomando uma atitude também surpreendente. Ele vai tirar Fernando VII, que era o rei da Espanha, do trono, e vai colocar o seu próprio irmão, José Bonaparte. E logo depois ele chega a Portugal.
começa então a chamada Guerra Peninsular, porque Portugal e Espanha foram invadidos, mas a Inglaterra não gostou nem um pouquinho disso, e a Inglaterra vai mandar tropas para lá para lutar contra Napoleão. Napoleão vai ter então confrontos na Península Ibérica contra tropas da coligação ali liderada pela Inglaterra. E já na Península Ibérica ele começa a ter as suas primeiras derrotas. Mas a grande derrota de Napoleão vai acontecer por uma atitude muito equivocada da parte dele. Pelo seguinte, logo depois de Portugal, Napoleão descobre que a Rússia também mantinha o seu comércio com a Inglaterra. E ele vai tomar a atitude insana de invadir a Rússia. Gente, vocês já pegaram um mapa mundi? Vocês já viram o tamanho da Rússia? E invadir a Rússia é algo assim muito equivocado. É um grande erro, porque você tem que encarar um território gigantesco. E o pior, Napoleão foi invadir exatamente num período de inverno na Rússia. Só para você ter uma ideia, ele invade a Rússia em 1812, com mais ou menos 600 mil homens. 600 mil homens que vão encarar não somente as forças russas, mas um inverno tenebroso. Tem regiões da Rússia que fazem aí 10, 20 negativo, tá? E uma estratégia muito corajosa dos russos, que é a estratégia chamada de terra arrasada, que é o seguinte: o exército recua, mas ao mesmo tempo que recua, destrói qualquer coisa que o exército inimigo possa utilizar. Queimam as plantações, destroem os poços de água, sacrificam e queimam os animais. Então Napoleão estava até avançando, mas onde ele chegava ele não encontrava água, não encontrava comida, não encontrava animais, não encontrava nada, porque a terra era arrasada, literalmente arrasada pelos russos. Para você ter uma ideia, querido ouvinte, dos 600 mil homens que entraram na Rússia, apenas 22 mil retornaram para a Polônia. É muita gente morta. O inverno massacrou o exército russo, a falta de comida também foi terrível. Então, Napoleão chegou em Moscou, né, em setembro, mas não encontrou nada. Então, em 14 de dezembro de 14, ele volta, suas tropas voltam, mas só 22 mil homens retornaram. Foi a grande derrota da França sob liderança de Napoleão Bonaparte. No dia 16 de outubro de 1813, acontece a Batalha das Nações. O exército francês contra o exército da Áustria, exército da Rússia, exército da Inglaterra, e Napoleão é derrotado. Derrotado. E aí, no dia 31 de março de 1814, Paris é cercada e tomada. E Napoleão Bonaparte vai se render. A partir desse momento, Napoleão vai assinar um acordo com as nações vitoriosas. Esse acordo é chamado de Tratado de Fontainebleau. Esse tratado determinava o seguinte: Napoleão se rendia, mas não seria, digamos, preso de maneira convencional. Ele seria enviado para uma ilha, a ilha de Elba, onde ficaria exilado. Você imagina, né? Já pensou, se você faz um acordo, o acordo é o seguinte: olha só, você vai para uma ilha, vai receber uma renda anual e vai poder viver lá de boa, tranquilamente. Para qualquer outra pessoa seria o acordo maravilhoso, mas para Napoleão não. Ele assina o acordo porque não tinha para onde ir. Ele perdeu, mas ele não ia se render facilmente assim. Ele vai para a ilha de Elba, mas logo depois ele consegue fugir da ilha e volta para a França. E surpreendentemente, ele é recebido com louvor, com grande saudação, com grande alegria dos franceses na praia. E começa então o chamado Governo dos 100 Dias. Enquanto Napoleão estava exilado,
o irmão de Luís XVI, aquele rei que perdeu a cabeça na Revolução Francesa, foi colocado no trono com o título de Luís XVIII, porque o filho de Luís XVI, que seria o próximo rei, morreu na prisão, ele não aguentou os maus tratos. Então, os líderes franceses convidaram o irmão de Luís XVI para assumir o trono. Ele faz o quê, ó? Ele foge. Eu, hein? Vou ficar nada. Já pensou se eu perco a cabeça igual o meu irmão? Então ele sai da França. Napoleão assume e governa por mais ou menos 100 dias. Porque logo depois desses 100 dias, a Inglaterra, a Áustria, a Prússia se organizam novamente e partem para cima de Napoleão, que vai ser derrotado na Batalha de Waterloo, em 18 de junho de 1815. No dia 22 do mesmo mês, ele vai abdicar do trono e vai ser exilado em Santa Helena, uma ilha mais distante, se não me engano, mais próximo da África, se não estiver equivocado. E logo depois, no dia 5 de maio de 1821, com apenas 51 anos, ele morre, provavelmente envenenado. O corpo de Napoleão, o local onde ele está sepultado, o seu caixão, está exposto nos dias de hoje no Museu das Armas, em Paris. Aqui no nosso canal tem um shorts onde eu mostro esse local belíssimo onde está o seu corpo. Então, um dos grandes líderes da humanidade que mudou a história para sempre, a história da França, a história da Europa, a história do Brasil, a história da América, tem tudo a ver com Napoleão Bonaparte. Ele vai morrer exilado em Santa Helena com 51 anos e assim tem fim o chamado período ou a Era Napoleônica. Deixe seu comentário aqui, o que você achou desse vídeo, se você já conhecia a história de Napoleão, se você tem alguma curiosidade sobre esse personagem tão importante. Deixe o seu like, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dê esse apoio pra gente e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Eu sou o professor Tito e aqui no nosso canal você encontra conteúdo sobre história e ciências humanas de modo geral. Muito obrigado pela sua atenção. Até um próximo vídeo. Fique com Deus. Um grande abraço.